a indústria da segurança e quanto a indústria bilionária de wellness e todas essas indústrias que hoje lucram com a nossa insegurança. Hoje a live vai estar demais. Vamos esperar um pouquinho para a Nath entrar. Hoje nossa live um pouquinho mais cedo. Solicitação da Nath. Vamos ver se foi. Olá. Hello! Boa noite. Boa noite, Natiele! Boa noite a todos. Que Tudo saudades bem? que eu estava de você! Que Eu essa semana a também. gente quase não se falou, né? Quer dizer, Sim, semana passada. sim, também estava. E aí? Hoje vamos fazer uma live demais. Sim, Porque tema já muito era pra gente. O importante. que tu ia dizer? Tema muito importante, muito Muito. pertinente. Eu acho que a gente pode falar, principalmente, que hoje a live ela está sendo totalmente baseada cientificamente. A gente não está trazendo coisas do Léo, né? A gente está trazendo realmente coisas que estão acontecendo. Inclusive, se eu não me engano, foi sábado, faleceu um rapaz de 22 anos que era halterofilista, que ele era de bodybuilder, ele competia, provavelmente por usos, né, de anabolizantes, que é uma das coisas que está aqui nessa indústria da insegurança, né? Sim. Então, a gente vai falar sobre isso. Tu quer conversar um pouquinho antes? Quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente pode dar continuidade, né? É como eu falei, é um tema muito importante porque é justamente o que a gente está vivendo no momento atual, né? O quanto tentam nos vender essa ideia de que a gente precisa de coisas e cada vez mais para se sentir bem, quando na verdade, quanto mais a gente pode adquirir essas coisas, mais vazio a gente sente e mais a gente busca. Então o ciclo continua se repetindo e não acaba nunca, né? Então a gente Exatamente. vai reforçar aqui o que é mais importante em tudo isso e é isso mesmo. Eu acho que aqui é quando o desejo de pertencer ele vira um consumo, né? Uma comparação e uma perda de identidade. Porque o problema não é consumir, todo mundo vai consumir. Nós estamos num mundo capitalista, a gente vai consumir e isso vai girar a economia, a gente precisa disso. O problema, que é o que a gente vai trazer aqui, é quando existe uma perda de identidade que você não sabe mais nem quem você é, né? Tanto a indústria estética, por exemplo, né, com procedimentos estéticos, tanto quanto indústrias farmacêuticas, então com o uso de antidepressivo, ansiolíticos, remédios para dormir. Hoje tem gente que toma remédio desde quando acorda até a hora de dormir. Então, assim, o problema não está em tomar remédio, o problema não está em fazer procedimento estético. A gente vai trazer aqui hoje sobre a OMS, né, que fala também sobre esse todo esse emaranhado dessa indústria, então, bilionária, né, da insegurança, que trata, então, essa solidão, o isolamento social. Então, a gente precisa trazer isso para que você saiba até onde vai você e até onde vai a identidade de pessoas que querem o teu dinheiro, né, Nath? Exato, para que você saiba que tudo é uma estratégia, né? Que muitas pessoas acham que talvez
Não seja, né? Cada um faz o seu marketing lá e é isso aí, eu compro se eu quiser. Não, a gente é Não. programado para realmente achar que a gente precisa muito e que a gente não vai conseguir viver sem aquele produto ou sem aquele procedimento, né? Então, sem aquele remédio. Então, tudo isso é programado realmente para a gente cada vez mais ter essa busca incessante por coisas, e enquanto isso, né? Enquanto se adquire milhões, bilhões em cima disso. Isso aí. Uma coisa que a OMS fala, que ela trata da solidão e do isolamento social, que veio já desde a pandemia, né? Com as questões muito sérias de saúde pública. E isso associados, então, aos impactos, né, dessa saúde mental e da saúde física. Isso, principalmente, ele reforça a ideia de pertencimento não é frescura, porque é uma necessidade humana básica. Então, essa coisa da gente estar em comunidade, estar com pessoas, estar se sentir pertencente. Então, vamos lá, né? Por que que muitas vezes essa essa geração, principalmente essa que mudou toda essa parte também, né, Nath? Eu vejo, por exemplo, antes saíam para beber e para se divertir. Na minha época a gente saía, ia para boate, ia, né? E, e tal. Hoje, o que, que as pessoas fazem? Acabam indo às vezes para um café, fazendo happy hour. Hoje as pessoas não bebem tanto álcool, ok. Só que aí não bebem álcool e aí tem várias outras coisas que fazem talvez mais mal ainda do que se tivessem lá tomando uma, sei lá, alguma coisa com os amigos, interagindo. Então é sobre isso que a gente vai também falar, porque aquilo que parece muitas vezes saudável, né, Nath? Por exemplo, academia. Que eu sempre falo que a Nath é uma inspiração para mim, porque ela vai todos os dias, ela vai lá. Mas existe todo um ritual na academia que existe anabolizantes, que existem coisas que usam lá para, né, para dizer que você vai estar melhor ou maior ou mais magro, né? Agora as canetas, né, de Ozempic e de Monjaro e todas as outras. Então, é sobre isso que a gente quer falar. Não é sobre uma coisa. É sobre quando isso vira um montante e a gente acaba se perdendo, Sim, né? eu acredito que também tem a ver com o exagero. Não é sobre fazer as Total. coisas, né? É sobre realmente quando ultrapassa o equilíbrio, né? Como tu disseste aí, tá na academia, tá? Beleza, eu vou todos os dias, eu me cuido, eu faço o que precisa ser feito. Porém, tem pessoas que vão, primeiro, né? Já escolhem ir para visando melhorar o corpo por causa das pessoas. Ah, porque Uhum. vão me achar mais bonita, vão né, me olhar, vou passar uma imagem melhor e tal. Não, tudo bem, não é sobre isso. É quando isso vira uma cobrança excessiva e algo que tá mais te fazendo mal do que te ajudando, né? E isso não Exatamente. só para academia, isso para tudo na vida, né? Então acho que é o exagero. E aí a gente traz também que, para mim, né, na verdade, Nath, quando eu trouxe esse assunto, naquele dia que eu pensei nesse assunto que eu te falei, foi porque estava correndo nas redes sociais um menino que eu não me lembro de idade, menino, porque para mim 20 anos é um rapaz muito jovem. Ele era black pill, que eles chamam agora, que é quando eles cultuam muito corpo, quando eles se acham muito bonitos, fazem muitos procedimentos estéticos com muito cedo. E ele tinha tido uma overdose numa live. E aí aquilo traz um susto, porque e as famílias, e as pessoas, e todo mundo que estava assistindo essa live, que viu ele tendo essa overdose, em rede social, né? Ali fazendo uma live, assim como a gente está fazendo agora. Então, isso, na verdade, foi que me preocupou muito, porque ali trouxe algo que a gente não está tendo noção. Porque vamos lá, a nossa geração, Nath, de novo, não é saudosismo e não é dizendo que isso não presta, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa geração
nós éramos talvez mais pressionados. Boa noite, Boa Vicky. noite, Vicky. Nós éramos talvez mais condicionados. E essa geração, ela tá mais livre, até pelas redes sociais, enfim. Isso não é um problema, de novo. Mas o problema é o que você faz uso quando você não tem responsabilidade, que Sim, foi o que aconteceu. Então, ele estava com mais de 2.000 pessoas na live dele e ele estava tendo uma overdose. E vamos lá, estamos numa crescente de quanto mais, de novo, né, o pertencimento. Quanto mais eu quero estar perto das pessoas, mais eu quero pertencer e mais eu quero ser igual a elas, sim, né? Por isso até, vamos lá, por que não é divulgado suicídio? Exatamente por esse motivo. Para não fazer com que isso vire algo que tipo, né? Vamos fazer também. Então, eu acho que as pesquisas recentes que eu queria trazer é exatamente sobre o uso intenso das redes sociais e falando com a comparação corporal, a insatisfação com a imagem. Então, tipo, maior abertura para procedimentos estéticos muito jovens. Então, né, não é de novo, não é proibido, mas isso é real, há necessidade disso, né, Nath? Então eu acho que é sempre por isso. E é mulheres e homens, tá? Sempre diz, né, que a mulher é mais, sim, a mulher é mais vaidosa. Ela tem essa coisa da insegurança e comparação, né? Dizem que a gente não se veste para os homens, a gente se veste para as mulheres, né? Então a gente, claro, vai trazer isso, né? Mas a gente precisa olhar para isso de uma maneira bem séria. sim, sim. Oi, Oi, Josi. Jo, tudo bem? Então, sobre o que tu trouxe sobre pertencimento, né? A gente fala de pertencimento e as pessoas muitas vezes não entendem. Eu fiz na semana passada uma enquete ali, fiz coloquei ali nos stories para falar sobre a live e perguntei, né? Você consome para pertencer ou aí eu dei uma outra opção que eu não lembro mais agora. E aí teve uma pessoa que me respondeu no privado ali que era para consumir, que não era para pertencer, né? Só que daí é importante a gente trazer que essa necessidade de pertencimento, ela começa muito cedo, né? Quando a gente já está na barriga da nossa mãe, a gente já está pertencendo. Quando a gente nasce, a gente já tem essa necessidade de pertencer. A gente não consegue sobreviver sozinho se a gente não pertencer a alguém, a uma família, alguém que cuide da gente. Então, essa necessidade, ela é nossa, ela é humana. É óbvio que a gente quer pertencer, a gente quer ser aceito, né? O problema é quando isso vai para o excesso, como eu falei aqui. Eu acho que o excesso é o problema, sabe? Sempre. Tudo que não está equilibrado está fora do normal. Então é para isso justamente que a gente vai olhar aqui. Isso. E falando antes ainda, porque isso nem é o roteiro da live, tá? Isso é os comentários que a gente está fazendo antes, porque assim, vocês não têm Dos noção. estudos, né? Vocês não têm noção. É 2 trilhões de dólares em 2025 nessa parte de adesão. E detalhe, né? A adesão é dos millennials, que é então essa geração que a gente pertence, a geração Z, então, que vem, que a saúde ela virou uma prioridade. Ela virou também mas ela virou também um status, uma estética, e aí, de novo, uma performance, né? Quem eu sou se eu não sou sendo vista? Porque, vamos lá, tudo bem, eu, por exemplo, estou de filtro no celular. Mas e a pessoa, quando ela não se gosta na rua, ela vai fazer algum procedimento estético, naturalmente. E isso é, foi foi 1 milhão, se eu não me engano, não, foi 1.800 trilhões em 2024 e em 2025 já foram 2 trilhões. E isso, então, só aumenta, né? Então, a prevalência de depressão é 60% a mais por ano. Sim, Então, não é só um remedinho, não é só um calmante, não é só um ansiolítico. A gente está trazendo aqui algo que vocês precisam saber que não está acontecendo rasamente.
ela está nas profundezas do pertencimento e da identidade, né, Nath? Perfeito, perfeito. E isso tudo tem todo um jogo de marketing que faz a nossa cabeça, que vai lá para o nosso inconsciente, né? De que a gente Exatamente. necessita. Isso começa em um campo muito profundo, né? Uma vez, o Lucas, nosso professor, estava dando um exemplo que ele disse que quando ele pode contratar algum canal, Netflix ou alguma coisa, sem propaganda, ele contrata, porque ele disse que essas propagandas estão nos hipnotizando. E por Uhum. mais que a gente não perceba, se a TV tá ligada ali e tu tá fazendo outra coisa e tem uma propaganda, e aquela informação tá sendo armazenada em algum lugar. Tá indo pro teu inconsciente, aquela informação, né? Tá vindo, tá sendo absorvida. Isso. E aí, em algum momento, tu vai lembrar daquilo. Né? Ele disse que tinha uma propaganda, eu acho que era de viagem, de alguma empresa de viagem. E aí ele passou, ele não deu muita bola para aquilo, né? Ele não costuma olhar propaganda justamente por isso. Um dia ele foi pensar em viagem, qual foi o primeiro nome que veio? Da propaganda, que ele não Com prestou certeza. atenção. Então a gente está sendo hipnotizado sim o tempo todo. Desde de Mensagens uma forma muito subliminares, né? sutil, de uma forma muito sutil, em que a gente precisa daquilo. E faz acreditar que a gente precisa mesmo, para ser aceito, para pertencer, sabe? Por mais que em um primeiro momento possa não parecer, é muito forte isso. É. Então aqui hoje a nossa live então não é demonizar todos os tipos de coisas que a gente compra e que faz a gente pertencer, então, né? Que a gente está pertencendo quando a gente compra uma marca de roupa, a gente está pertencendo quando a gente faz um procedimento estético e deixa todo mundo mais ou menos com o mesmo rosto. Suplemento, nossa, teve uma época, hoje eu ainda continuo tomando suplemento, mas teve uma época assim, um boom dos suplementos wellness, que, meu Deus, gente, eu acho que eu tinha pessoas que eu me lembro que usavam num pratinho assim, Nath, 20 tipos de vitaminas. Hoje eu Sim. tomo umas 4, 5 mais ou menos. Mas era demais, eram umas coisas assim que tu pensava, meu Deus, e será que a gente precisa de tudo isso? Ou será que é o nosso Nutri, é o médico, porque hoje aí tem todos os tipos de medicina, é medicina chinesa, japonesa, e então um pouco é isso também, né? Além do professor da academia, que também, né, ele acaba fazendo a sua prescrição médica, digamos assim, né, Nath? Sim. Então eu Mas acho. Pode que falar. eu acho que olhar para si como uma pessoa única que vai decidir o que precisa realmente, se isso é necessário, se não é, se eu quero realmente, se eu não quero, cada um vai precisar analisar isso, porque é óbvio que vão dizer que a gente precisa de tudo, Com né? certeza, É óbvio, imagina. né? Então, Aham. assim, olhar para isso e pensar, eu realmente preciso? Isso realmente é para mim, sabe? Então, analisar mais a fundo e não, ai, meu Deus, agora eu tenho que comprar isso porque estão falando que eu preciso, né? E um exemplo seria a pessoa que quer começar a academia. Ela só, às vezes, ela fica esperando para começar porque ela precisa comprar a creatina, ela precisa comprar o suplemento, ela precisa comprar a roupa, a água e ela não começa nunca, né? Ou ela compra tudo aquilo e ela começa e depois desiste. E depois Então, desiste. o que é necessário para começar? É só tu ir com qualquer roupa e vai de corpo, com qualquer garrafa, sabe, com qualquer coisa. Depois tu vê o que vai realmente precisar, o que vai servir para ti, o que não vai. Talvez tu não precise de todos os suplementos, né? Por muito tempo eu treinei sem tomar absolutamente nada. Hoje eu tomo só a creatina, mas por muito tempo. Então não é necessário, sabe? E o quanto implanta na cabeça da gente que é preciso, né? E inclusive eu só tomo realmente porque me ajudou mesmo na força, sabe? Senão eu nem ia tomar também. Eu me lembro que a gente já conversou sobre anabolizantes, né? E eu vejo muito isso. Eu acho que eu sigo pessoas que os bodybuilding, por exemplo, são pessoas extremamente disciplinadas. Então, pelo exercício físico, tudo. Mas o que a gente não pode esquecer é que atrás do exercício existe um estímulo. E às vezes esse estímulo é químico. E não é para todo mundo. Se você tem um problema de coração,
se você tem alguma deficiência no fígado ou qualquer. Não é para você. Só que aí o problema começa, é isso, quando eu compro, não porque eu quero, mas porque eu quero fazer parte. Que aí é de novo o que a gente trouxe sobre pertencimento, né? Isso. Todo mundo Eu não tá faço usando, então eu vou usar também. eu não Mas não se faço porque. questiona. Exatamente, eu não faço porque me faz bem. Eu faço porque todo mundo está fazendo. Existia aquela frase clássica, pelo menos a minha mãe usava para mim, né? Que era aquela: tu não é todo mundo. Eu dizia, mas todo mundo. Não, todo mundo não. Tu não é todo mundo. Hoje não existe mais isso, porque a gente não tem mais a gente às vezes acha que a gente é todo mundo mesmo. E aí a gente faz o quê? Aceita tudo que tá e a gente vai engolindo todas essas sensações, né? Então eu não cuido do meu corpo apenas por amor, eu cuido porque eu vou estar na academia, porque eu quero ser aceita, porque eu quero ter o meu personal lá e mostrar que eu estou fazendo academia. Então é tudo isso. A gente precisa entender que o impacto da indústria da insegurança é o problema quando o mundo lucra com isso, com esse vazio. E isso aí, Jo, e a gente comentou exatamente sobre isso. Eu comecei a live falando sobre aquele menino de 22 anos, que ele morreu essa semana, né? No final de semana, ali, com 22 anos. Competidor e bodybuilding, e provavelmente, pelo tamanho dele, ele certamente fazia uso de anabolizantes e coisas químicas, com certeza. E era um influenciador, né? De novo, era um influenciador. Era uma pessoa que estava nas redes sociais e falando sobre o seu corpo e sobre o seu estilo de vida. De novo, não tem problema. O problema é quando exatamente isso que a Jo falou, vira uma máfia. Quando tu não sabe mais se o que tu quer é realmente isso ou se tu tá fazendo para fazer parte. Sim, e aqui a gente precisa ressaltar também o emocional, né? Porque olha só, a gente que já tem uma certa maturidade, digamos assim, estudamos isso, estamos olhando para isso, né? Pessoas com um pouco mais de idade ali, passado dos 20, dos 30, vou dizer melhor, né? Porque, 30. né? E a gente já tem essa maturidade. A gente já tem questões que precisam ser olhadas emocionais. Tu imagina adolescentes e pessoas que estão no início da vida adulta para lidar emocionalmente com isso. Não tem essa maturidade. Não existe isso, Não sabe? existe. Não tem como entender, como ter esse discernimento do que a gente está trazendo aqui. Crianças ali, adolescentes, né? Eu gosto de trazer um exemplo também que o Lucas também, nosso professor, falou uma vez em uma aula, que eu achei muito interessante. Ele disse, adolescentes, crianças, adolescentes, principalmente meninas, tá? E aí eu vou explicar o porquê que ele reforçou meninas. Não tem que usar celular até. Aí ele foi um pouco mais rígido, né? Até os 18 anos. Sabe? Depois faz o que quiser. Até os 18 anos, a pessoa ainda está se formando, a personalidade da pessoa está se formando, são muito incentivados, muito influenciáveis, tá? Os índices de depressão são altíssimos, porque tu fica olhando Então, aquela vida perfeita ali da amiga, da fulana, sabe? Do outro, que é sempre a vida perfeita, porque a pessoa não mostra o lado ruim, né? Vai mostrar só a parte boa, obviamente, né? Muito raro alguém mostrar tudo o que realmente acontece. Então, é óbvio que a pessoa vai ter questões, né? Não tem, ela já não sabe, já não tem a maturidade para lidar com aquilo, com com o certeza. emocional, né? Então, isso é muito sério mesmo. E aí a gente traz, então, de novo, a Nath começou falando sobre o pertencimento. Aí, desculpa, só Ah, para pode eu falar, explicar, claro. pra eu explicar rapidinho por que ele falou meninas, tá? Ele disse que meninos, normalmente, nessas fases ali, entrando na adolescência, são mais dinâmicos, estão mais querendo jogar bola, querendo Brincando. futebol, querendo brincar realmente, querendo estar na rua. Não são tanto. Claro, hoje eu já discordo um pouco, porque eu acho que os meninos também estão muito Uhum. nas telas e não é tanto assim. Mas ele quis dizer que eles não são tão influenciáveis ainda quanto o feminino, que é mais inseguro por natureza, né? Então é por E a isso que gente já ele. tá sempre em grupo, né? Isso, Menino, isso. às vezes, é mais de jogar,
e aí tem dois, três, mas a menina ela faz parte de muitas vezes de um grande grupo, né, Nath? Isso, então por isso que ele reforçou que as meninas, principalmente, para quem tivesse filha menina, para ter todo o cuidado com isso, porque quando diminui as telas, né, a gente até trouxe isso num estudo ali, tem resultados muito bons rapidamente, assim, diminuição das telas ou cortar as telas para adolescentes, crianças, enfim, traz um resultado muito bom no emocional. Com certeza. Isso. Então, falando de novo sobre o pertencimento, então, só para explicar mais um pouquinho, a Nath já trouxe, mas vamos explicar um pouquinho mais. Então, todo o ser humano, ele nasce para pertencer. Então, quando a gente pertence à nossa barriga da nossa mãe, por que a gente chora, né? Quando nasce? Porque a gente está deixando de pertencer à nossa mãe, ao útero que estava tão quentinho, tão gostosinho. Então, naquele momento, um bebê ele não sobrevive sozinho, então ele precisa de colo, do olhar, da presença, do toque, do alimento, né? E é isso que faz com que gere, né? Antes de formar a nossa identidade, ele precisa sentir que ele tem esse lugar. E o que está acontecendo, não só agora, mas também a minha geração, e antes não era tão olhado, talvez, né? A pessoa, e o mais interessante, né? Voltando, se a gente for pensar, por exemplo, na idade dos nossos pais. Os nossos pais, eles viviam no pertencimento. Já era quase uma dependência emocional. Então, por isso que hoje a indústria dessa insegurança, ela pega outras pessoas. Porque antes, essa indústria era a família, tá? Então, não é dizendo que a família é ruim e a indústria é boa ou ao contrário, não é isso. É só porque antes a gente via mais dependência emocional. Então a gente via o quê? As pessoas, os nossos pais, por exemplo, estavam sempre pertencentes a um núcleo e a um clã familiar. Então, essas coisas de comerem juntos, às vezes morarem todos no mesmo terreno, né? Morarem tanto tão perto, mãe ou filha cuidar de mãe até morrer, sempre ter uma família, uma filha da família geralmente ficava solteira para cuidar da mãe. Então, essa indústria existia o quê? Existia dentro da família. Hoje, para pegar essa pessoa que talvez ficou meio ao léu, porque antes essas famílias, elas tinham esses filhos para quê? Para a mão de obra, para trabalhar, né? Há um tempo atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, era isso. Agora se mudou tudo, as pessoas, os pais trabalham, os filhos muitas vezes ficam sozinhos, e aí é onde então vem o perigo, porque nesse lugar o pertencimento ele vem antes da autonomia. E aí o que acontece? Eu acabo querendo pertencer e a autonomia fica com essa rede que me acolhe. E é isso que a gente tem que ter cuidados, principalmente pai e mãe, e entender que esse acolhimento, se não for feito pela família, vai ser feito pela indústria. E Isso. aí é onde mora o perigo. A indústria do quê? Aí você tem que ver o que está acontecendo aí na sua casa. Se é a indústria do quê? Da comida, do entretenimento, se é do wellness, né? Das coisas saudáveis, do que é? Tu não acha, Nath, que é Isso. bem nesse Perfeito, aspecto? perfeito. Se o lugar do pertencimento não é seguro, a pessoa vai crescer buscando esse lugar, vai crescer buscando essa segurança, vai ficar com essa necessidade muito mais forte na busca por pertencimento e pode ver, quanto mais dependente emocional a pessoa é, mais ela desloca, hoje em dia, desloca essa dependência para coisas, Exata. para procedimentos, para compras, para, sabe? Mais ela desloca isso e mais ela tenta se preencher o tempo todo. E aí, vamos lá, né? Quanto mais emocionalmente os pais são afastados dessa criança ou desse adolescente, ou até mesmo do adulto, mais essa criança depois ela vai encontrar outras formas de ser vista. Então é só para deixar claro o que a Nath falou: quanto mais dependente emocionalmente essa pessoa é, né? Quanto menos ela olhar para si, pior vai ser
esse agarramento nessa indústria toda que está aí. Sim. E aí vamos falar sobre um pouquinho sobre as redes sociais, né? Que é o que traz, então, a vitrine onde esse vazio, né, aparece e a gente acaba se comparando aqui, né? Então, não é que, e vamos lá, de novo, não é que as redes sociais elas criaram a insegurança, não é isso. Mas elas amplificaram, elas colocaram um holoforte naquilo que eu posso me comparar. Então, aí eu me comparo com uma pessoa mais magra, mais jovem, né? Que tem uma vida diferente da minha, mas eu me comparo e quero ser igual. Porque eu não fiz o meu pertencimento antigamente com minha rede de amigos, com nada, eu vou me identificar com quem está aqui. Então, esse é onde mora o perigo. Antigamente, a gente tinha o quê? Uma revista, né? Uma revista onde a gente olhava, não tinha tanto Photoshop, a pessoa estava ali. Hoje não. Hoje inclusive, as inteligências artificiais, né, Nath? Sim. Hoje a gente não sabe mais. Essa semana eu estava vendo um vídeo onde a pessoa ensinava pessoas mais velhas, então, a entender como era o golpe. Porque como a inteligência artificial ficou muito boa, tu não sabe se aquela pessoa é a pessoa ou se é uma inteligência artificial. Isso. Então, entender isso que não é só com os mais velhos, mas que acontece também não só com o extremo, né? Ou muito criança ou muito idoso. Não. Acontece com todo mundo, porque tá todo mundo nas redes sociais. Sim, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Esses golpes, porque às vezes tu tá ali fazendo alguma coisa e nessa correria, nessa coisa onde tu tá rapidamente ali fazendo tudo ou distraído com outra coisa, chega uma mensagem no celular, tu olha, às vezes não dá tempo de raciocinar se aquilo ali é realmente real, se não é, né? Então, daqui a pouco tu até pode cair em alguma coisa ali, né? Mesmo tu sendo uma pessoa que tu sabe que pode ocorrer isso. Então tem que tomar todo o cuidado mesmo. Com Tá certeza. cada vez mais forte isso. E entender, né, que a figura do influenciador nas redes sociais, ela vira como um espelho social. E é nesse momento onde, então, é uma vitrine. Sim. E aí, essa pessoa que mostra o seu corpo, a sua rotina, o seu treino, né? O que que ela faz na casa dela, a pele dela, o que que ela usa, as viagens, né? Toda a rotina de maternidade, relacionamento, espiritualidade, tudo isso, ele se mostra como se fosse algo espontâneo, mas na verdade tudo está sendo mecanicamente feito para que você compre aquilo que a pessoa está comprando. Isso. Tanto é, vendendo, quer dizer, tanto é que, né, Nath, às vezes a gente faz uma mentoria, um curso, e a nossa própria professora, a nossa mentora, ela falou, eu tenho várias empresas. E o que que são essas empresas? Essas empresas de pessoas que consomem o que ela acaba falando. Então, seja um livro na Amazon, seja um creme que ela usa, seja, eu tenho uma outra que eu fiz um curso, a Valesca, que ela vende tudo na Shopee. É o robô que ela usa na casa dela, ela é mãe, então é a decoração da casa dela, tudo é vendido e você compra. E não é de novo, não é o problema de comprar. É o problema, você faz para quê? Para pertencer àquela comunidade, para dizer, eu tenho um robozinho que limpa a casa igual o da fulaninha. Sim. Ou Para tentar talvez se sentir um pouco melhor também, em que tu não é tão insuficiente, porque tu também tem algo que o outro tem, né? Só que às vezes aí, quanto mais tu adquire, mais tu compra, mais tu continua mal. Então é justamente por isso que precisa olhar para a parte emocional, porque é aí que tá o problema de tudo, né? Não são as coisas que vão resolver. E aí, de novo, né, Nath? Quando a gente não tem uma identidade própria, quando a gente não tá ligado em tudo isso que está acontecendo, qualquer tendência ela vira uma ordem.
absoluta sobre a Uma nossa ordem. vida. Uma ordem, Então, perfeito. de novo, aqui é onde a gente está trazendo para dizer para você que o consumo ele pode virar uma anestesia do seu próprio vazio. Então, a gente não quer dizer para você parar de consumir, dizer que a estética é ruim, dizer que comprar o robozinho lá que a gente estava falando é ruim. Não! Ele é maravilhoso, pode fazer na sua casa, pode limpar a sua casa, mas é isso que você precisa entender. Será que você precisa? Ou será que isso foi o que a Nath falou lá no começo? Já foi implantado na sua cabeça? Outra coisa também, né? O endividamento. Isso também faz parte de tudo, de toda essa Completamente. indústria. Quanto mais você comprar e consumir, né, e menos você ganhar, menos te sobrar, menos liberdade você vai ter. Então, é De exatamente novo, isso. preso aonde? No pertencimento. Isso, preso no pertencimento, preso numa matrix, né? Como a Michelle, nossa mentora, traz. Tu fica Uhum. dentro daquela matrix, nunca vai te sobrar nada e tu vai sempre ser refém desse consumo. Então, não é sobre não comprar, mas é sobre te questionar. Eu posso nesse momento, né? Eu preciso disso realmente? Se parar um pouquinho e pensar e fizer essa pergunta, eu preciso disso, deixar para comprar no outro dia, né? E não agir nesse impulso. Aqueles 10 minutos, né, que tu fica refletindo. Será que eu preciso disso Isso, mesmo? perfeito. O que que é melhor? É comprar e ter o alívio imediato e depois se apertar, né? Ali com as contas e tudo? Ou é realmente tu não se deixar levar por esse vazio, que é algo que não vai ser preenchido igual, né? E depois tu ficar mais tranquilo, que tu sabe que tu te organizou, que tu vai comprar quando conseguir, essas coisas assim, sabe? Tem que olhar para isso, tem que Isso se mesmo, questionar. com certeza. Porque aí o que que acontece, né? Muitas vezes a gente acaba comprando, né? Roupa, maquiagem, suplemento, um curso novo, porque curso também, o pertencer ao clã dos inteligentes também é um pertencimento, né, Nath? Sim, sim. Pertencer às pessoas que são os inteligentes também, querem ser os intelectuais. Eu já fiz parte desse grupo aí, desse pertencimento de querer estar sempre sabendo das coisas, das novidades. Eu já participei de vários clãs, na verdade, sabe? Um que me quebrou financeiramente, com certeza, foi o de comer fora, de viver experiências, né? Porque também isso também é algo perigoso, porque às vezes a gente acha que a liberdade é viver experiências novas, e na verdade um filósofo Emerson sempre diz que a maior viagem é para dentro de si mesmo. Hoje eu concordo com ele, mas até então, né, pertencer ao clã que faz experiências e que vive experiências sensoriais é diferenciado e aquilo brilhava os olhos. Então Sim. a gente precisa entender, né, que muitas vezes a gente não está comprando algo, a gente está comprando a sensação. Então, eu vou me sentir mais bonita, eu vou me sentir agora mais disciplinada, mais desejada. Ai, vou ser respeitada porque eu tenho tal carro, porque eu vou em tal academia. E aí, de novo, o final de tudo isso é o que que é? Eu vou pertencer. Eu vou pertencer a isso. Sim, E mas agora isso nunca acontece porque sempre vai ter um produto novo, sempre vai ter uma novidade, o mercado vai estar sempre se atualizando e a gente sempre vai achar que tá ficando para trás. Então, esse sentimento vai sempre acontecer. sempre, sempre. E aí, de novo, né, como tu trouxeste antes das meninas, e as meninas elas crescem aprendendo que precisam comprar para se tornar alguém. Então a gente precisa um copo da moda, a roupa, a pele, de novo, o cabelo, né? O que eu já vi, eu tinha um salão de beleza, então o que eu já vi de gente usando milhões de coisas e comprando coisas para o seu cabelo que é algo assim que às vezes tu nem prova, tu não faz uma testagem antes de comprar, tu vai lá e compra o que a blogueira tá dizendo que é bom, mas o cabelo dela é fino, sem química e o cabelo dela ela acorda e secou. O teu cabelo é grosso, com quimicamente tratado, com alisamento e pinta. E aí você acha que vai dar o mesmo resultado.
Eu acho que consciência, né, Nath? A gente precisa ter consciência. Sim, sim. E E pode, tu ia falar? só ia dizer, assim, para complementar também, que os adultos, né, eles sentem que a gente traz muito forte os adolescentes, as crianças, né, que é óbvio que não tem essa maturidade para lidar com isso, mas que os adultos também não têm, porque sentem que precisam daquilo, se sentem desanimados com as suas vidas que são reais, que são normais, né, e eles entram num desânimo achando que se conseguirem as coisas irão finalmente se sentir felizes, né? Quando na verdade o que acontece é justamente o contrário, porque quanto mais busca, mais vazio e mais vão ter coisas. Exatamente. E falando nisso, a gente acaba trazendo a vida wellness, né? Que é o quando o saudável vira performance. Porque esse é um problema, né? Que a indústria saudável, ela é maravilhosa, ela nos faz bem. Mas e Uhum. quando que esse fazer bem é o problema? Porque a vida wellness é uma alimentação melhor, é o movimento, é o sono, uma terapia, uma meditação, o contato com a natureza, até uma espiritualidade, né? Mas e aí o autocuidado? Só que isso tudo, ele é profundamente curativo. Quando que é um problema que acontece aqui? É porque tudo virou moda. E essa moda também traz o quê? O inconsciente. E aí, quando vira moda, é aquele suplemento certo, tem que ser aquele daquela marca, com tal garrafa, porque senão a água eu acho que não tem mais o mesmo gosto. O meditar, eu preciso meditar 5 horas, senão meu dia não funciona. Eu preciso acordar 5 horas da manhã. Eu também já fui essa pessoa de acordar 5 horas da manhã. Então eu acho que isso, sabe, eu preciso ser leve, eu preciso ser, ai, nossa, tá toda hora, né, e mandando mantras e eu acho que a gente precisa olhar para isso e pensar que até o autocuidado, ele pode virar uma forma de violência contra si mesmo. Sim, Porque quando ele nasce na comparação e não na escuta realmente do seu próprio corpo. Você está fazendo para quê? Todo esse autocuidado é para você ou é para você mostrar para os outros, né? E fazer agora até pararam um pouco, mas uma época eu me lembro assim que todo mundo lia devocional de manhã. Não que eu não leia, né? Mas era algo que parecia que era tipo, era moda. sim, Como há um ou 2 anos atrás, o cristianismo foi também o hype do momento. Todo mundo era cristão, mas ninguém sabia quem foi Jesus, o que aconteceu, o que ele pregava. Ninguém lia a Bíblia, mas Jesus estava no hype. Então, de novo, o wellness e a vida natural, meditar, não é o problema. É quando você faz isso de forma inconsciente. isso. O problema não, quando vira moda, o problema é que vira uma obrigação. E quando vira uma obrigação, pode não estar fazendo sentido para ti e tu tá só repetindo, né? Então isso é muito forte. Olha para a situação, olha para aquilo, para aquele produto, para o que estão te falando e pensa: eu realmente quero isso? Isso realmente faz sentido para mim? Eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, né? Porque isso tudo vira uma pressão absurda para fazer o certo, né? Mas é certo para quem? Exatamente certo para quem? Para quem que é legal isso, né? Será que tu se perguntou já se isso é legal para ti? Tipo, um fuso horário, por exemplo, agora que é inverno aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tá num frio de 3 graus. Eu vou levantar às 5 horas da manhã ou às 4 horas da manhã, porque eu acho que é legal. Ok, mas o que que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o quê? Eu tô realmente fazendo ou é para postar minha foto às 4 horas da manhã? Sim. É isso, né, Nath? É aí o estado de consciência. Sim, e é aí que tá a prisão, né? Tu trouxe lá sobre liberdade, né? Tem um filósofo também que fala sobre isso, que liberdade é tu poder escolher, né? É tu poder ter o autocontrole da tua mente para fazer as tuas escolhas. Isso é liberdade.
E não tu ser livre para fazer o que tu bem entender e tiver com vontade a hora que tu quiser. Não sei se deu para entender o que Com eu quis dizer certeza. aqui, né? Com Se tu é dono da tua mente, tem autocontrole sobre a tua mente, tu sabe o que precisa ser feito e tu for lá e fazer, tu é uma pessoa livre. Porque tu não tá aprisionado pela tua mente, pelas tuas vontades, pelos teus instintos, né? Aí tem aquela pulsão, né, que Freud dizia. Se você está só pela sua pulsão, então você é quem? Você é um animal. Isso, você fica só agindo de acordo com seus instintos, né? Exatamente. E a gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui realmente para fazer o que precisa, o que faz sentido pra gente, e não só seguir a manada, né? Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade, então, que está tão medicada e a indústria da doença. Porque vamos lá. Achei muito interessante. Ontem eu fui na farmácia e a farmacêutica estava lá e ela disse: eu estava numa farmácia que tem muitas coisas dentro da farmácia. Ela vende de tudo um pouco. E aí é engraçado porque nos Estados Unidos já fazem isso, mas aqui, né, na Europa também eles fazem isso. Só que aqui é novo, então as pessoas dizem que é diferente, porque aqui, né, agora então, porque só pensam em vender coisas e querem vender, empurrar a goela abaixo, produtos e tal. Isso sempre existiu. E não é só aqui, é em todos os lugares. O problema não é as empresas, o problema é você que não se conhece, né? Vamos lá, é a sua identidade. Você está deixando uma empresa deixar consumir você mesmo. Esse é o problema. A empresa, se ela quer vender, se ela quer fazer o que ela quiser, ela pode vender gelo para o esquimó, se ela quiser. Mas você comprar aí é outra coisa, Sim, né, sim. Nath? Então a gente precisa falar sobre que nós somos a sociedade mais medicada. 60, 70% das pessoas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, não sei se também por causa do clima, não sei se porque as pessoas trabalham demais. Eu ainda não peguei ainda, eu não sentei para estudar, na verdade, o porquê que a nossa sociedade aqui ela é tão ela é tão viciada em remédios, principalmente ansiolíticos. Eu acho que é a busca pela anestesia, né? Eu acho que é a busca incessante por não sentir. Então, o que o remédio faz, né? Ele nada mais é do que algo que vai te anestesiar, que aquela dor ali tu não vai sentir, mas ele não vai resolver o teu problema, ele vai resolver momentaneamente, mas tu fica dependente disso, né? E não que seja ruim, né? O medicamento é Como importante, é necessário para muitos casos, né? Ajuda muito, mas precisa de um acompanhamento, principalmente emocional, né? e de novo, né? O medicamento ele salva vidas. Existem pessoas que precisam de medicamento. E não é dessas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando quando você não consegue lidar. Vou usar agora, foi perfeito o que tu falou, Vicky, né, sobre o efeito manada. Muitas pessoas acham que esse é o caminho, e é real. Porque aí, por exemplo, vou dar um exemplo de uma paciente minha, onde ela tomava muito medicamento, parou de tomar, e aí, por uma questão pessoal dela, ela estava muito ansiosa. E ela não tô sabendo lidar com a minha ansiedade. E aí o fato de não saber lidar, muitas vezes o que que é mais fácil? O remédio. Então não é que tem problema tomar remédio, não tem. Se você não está conseguindo viver, você precisa tomar remédio. Mas será essa consciência que a gente precisa ter? Esse medicamento, ele está me trazendo uma cura ou está fazendo com que eu alivie só a minha tensão, que daqui a pouco eu vou parar de tomar ou em algum momento vou melhorar, ou eu estou anestesiando tudo que acontece comigo. É esse o ponto.
né, Nath? Exatamente, porque existem casos e casos, né? Tem pessoas que precisam da ajuda do remédio, principalmente durante o processo terapêutico também. Porque se são pessoas que realmente não estão conseguindo viver a sua vida normal, ter a sua rotina normal por conta de uma ansiedade, de uma depressão, ou enfim, elas vão precisar, inclusive, aliar isso à terapia, né? Para a gente poder ter resultados. Mas diferente de ser algo em que a pessoa não quer sentir aquilo ali, tá desesperada para que pare de sentir aquilo e ela só realmente mascare aquele sintoma para que quando ela pare de tomar, aquilo volte, né? Então não foi Exatamente. resolvido. O sintoma. Porque, de novo, né? O sintoma, a gente precisa ir para a causa. E com o remédio, a gente não vai para a causa. Exatamente. Aí a pessoa está, vamos lá, num trabalho que adoece, num relacionamento tóxico, a família que é totalmente dependente emocional, às vezes, de uma pessoa, uma rotina que não tem descanso, aí ela tem filho, ela tem marido, ela tem cachorro, ela tem quilhões de pessoas que dependem dela. De novo, uma comparação com as redes sociais, ela tá ali nas redes sociais, rolando feed e vendo que a vida das pessoas, elas estão viajando, elas estão perfeitas, elas estão tendo um carro novo, elas estão comendo em restaurantes Michelin, enquanto ela tá ali na sua vida patética e pobre, né? E pobre que eu tô falando é pobre de espírito. E aí ela olha, ela não consegue entender e nem encontrar a alma dela. É naquele momento onde a pessoa então faz o quê? Toma um remédio. O que que ela vai fazer? Apagar o sintoma. O sintoma do quê? Do vazio, Para não da sentir. insegurança. Exatamente. Então, de novo, gente, a gente não é contra a indústria farmacêutica. A gente é contra você buscar anestesia, buscar o vazio pela dependência médica Isso, e de farmacêutica, na isso. verdade. Porque a causa nunca vai ser resolvida, então, e Nunca vai ficar sendo mascarado, e esse teu problema nunca vai ser tratado de verdade. seria muito irresponsável da nossa parte dizer que hoje os remédios não estão extremamente avançados e tem remédio para tudo hoje. E realmente ele funciona, mas para o sintoma. E atrás do sintoma eu preciso entender o que eu estou sentindo. Perfeito. Então, ok, vamos lá. Eu tenho amigas que tomam remédio, mas elas sabem. Foi por quê? Foi porque estava um trabalho muito cansativo, horas demais olhando para o trabalho e não olhando para si. Então, entender também que período que eu tô. Ah, não, mas é um período que eu vou precisar, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei muitas horas por muitos anos. Eu fiquei com burnout. Naturalmente, eu não cheguei a tomar remédio porque eu estava fazendo terapia toda semana. Só que, em algum momento, se não funcionasse só isso para mim, pode ter certeza, eu ia tomar. Mas eu estava olhando o que que era. Então, eu preciso parar. Tanto é que eu Uhum. parei e fui estudar. Então, é isso. É o olhar de novo, não é a indústria. Quando a gente traz aqui a indústria bilionária dessa insegurança, é sobre o seu vazio. É o que que a indústria está fazendo com o seu vazio, Sim. que é sério. Então, tem doenças crônicas, tem doenças que acabam precisando realmente de remédio, e vamos lá, as doenças crônicas e muitas doenças autoimunes vêm de reflexo de sintomas não olhados desde criança. Isso vai só somatizando e uma hora o corpo vai De novo, gritar. existe a psicossomática, caso você não acredite, pesquise, você vai ver. Existe. Então, assim, saber que nada vem do nada, né? E o remédio pode só estar mascarando, pode só estar anestesiando, que nem a Nath falou. Sim, e o quanto é importante cuidar do emocional, justamente para não refletir na saúde física, né? Porque é isso que acontece. Porque o teu mental, o teu emocional, ele vai aparecer no corpo. É exatamente isso, não é ao contrário.
E aí vamos falar sobre esse consumo inconsciente, né, Nath? Porque tudo isso que a gente falou, o wellness, os remédios, a vida da academia, tudo isso que a gente falou, nada teria problema se você estivesse consciente. O Sim. problema é esse, o consumo inconsciente, que é isso que a gente vai falar. Então, não é de novo, não compre tal coisa, não faça academia, não vá tomar remédio, não deixe você lá com a sua depressão crônica, não tome seu remédio, fique aí chorando e sentindo. Não é isso. Não é isso. É olhe para quem você é. Olhe para as suas necessidades. Da onde vem esse vazio? Né? O que foi esse pertencimento que aconteceu com você? Né? Quem está decidindo por você? Esse é o principal. É você ou é a sua carência? Né? É você ou a sua comparação? É isso que a gente precisa olhar. Então, é o trazer a consciência que a gente está falando aqui, né? É você ou uma ferida da rejeição, por isso que tu tá comprando, por isso que tu tá comendo. Eu, Nath, teve momentos da minha vida, e não faz muito tempo, tá? Que eu sabia se eu estava tomando meu sorvetinho porque eu estava com vontade ou se eu queria me abraçar, porque eu não sou do chocolate, né? Eu sou do sorvete. Sim. Eu tinha certeza, quando eu botava a primeira colherada na boca, ou de uma sobremesa, um danete, essas coisas gostosas, chandelle, essas coisas, Uhum. eu tinha certeza o que eu estava fazendo. E a Sim. gente sabe, tá? E a gente sabe. Se tu começar a olhar, se tu trouxer a consciência, Perceber. você vai perceber Vai. por que você está fazendo o que você está fazendo. Uhum. E eu tinha certeza, aquela colherada, mas descia assim, já meio ruim. Porque eu sabia, eu estava fazendo pela minha ferida. Ou a minha ferida da rejeição, ou eu estava querendo me abraçar porque aconteceu alguma coisa. É isso. Sim. Tudo que é um excesso é porque a gente realmente está buscando um alívio imediato, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Essa frase é bem clichê, mas é muito real. Exatamente. E é uma tentativa, né? Você ou é essa tentativa de provar para alguém que agora você tem validação, que você tem o seu valor. É sempre isso, né? Então vamos lá, o consumo consciente, ele nasce de uma escolha. E já o consumo inconsciente, ele nasce na falta. Perfeito. E a falta é o vazio. É isso. E você entender se isso é o vazio dessa falta, ou então realmente é uma consciência e você está escolhendo isso que você deseja. Agora, a gente tem que falar que a individuação, na verdade, é o caminho O para sair caminho. Sim. essa massa de manopla, né? Uhum. Eu também sei quando eu fazia para pertencer e quando não. Mas gente, é só manter a consciência. Não apague essa consciência. Sim. E é isso que a gente vai trazer agora sobre esse caminho da individuação, que é fazer terapia, que é se autoconhecer, ou participar de uma mentoria, ou de olhar para si, ou fazer cursos para que tu olhe para esse teu vazio, entenda quem você foi, entenda o que te faltou. Não é para culpar ninguém de novo. Não é para culpar a família, não é para exorcizar os pais, não é para matar psiquicamente os pais, não é isso. É que quando você se olha, quando você entende esse processo de individuação e que você é um indivíduo e que sempre permanecer e pertencer é sempre a você, antes de qualquer coisa, né, Nath? Sim, exatamente, né? Para quem não nos acompanha sempre aqui, para quem acompanha também, né? A gente fala bastante da individuação, que é se tornar quem se é, né? Descobrir quem você é, sem as máscaras, sem os padrões, sem as histórias que você está repetindo que não são suas, né? Quem você é. Né? Então, tudo isso que a gente trouxe aqui é bem interessante por isso, né? A gente é programado para ser a pessoa que a gente é normalmente. Se a gente não está consciente disso aqui que a gente está trazendo, a gente vai seguir a manada, como a Vicky falou ali, né? O efeito manada. Mas se a gente tem consciência disso, a gente segue em busca da individuação, quem eu sou, o que eu quero. Eu preciso realmente disso? E olhando para suas dores, para suas questões,
tu consegue entender o porquê tá agindo dessa forma. E eu gosto de uma frase que tinha, agora eu não vou, se eu não me engano, é do Jung, que ele fala, né? Enquanto você não estiver consciente, você vai encarar o seu futuro O como inconsciente vai dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. exatamente. Isso É. aí. Eu amo essa frase porque é exatamente isso. Enquanto você não estiver consciente, O inconsciente irá dirigir a sua vai, vida e você vai vai chamar de ser. destino. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu só não postei ainda, mas é bem interessante estar falando nisso. É, porque não tem como. Você precisa entender que enquanto você estiver inconsciente e fazendo o que a indústria quer, o pertencimento, toda a massa assistindo o que as pessoas querem, olhando e comprando e fazendo tudo, enquanto isso fizer parte da sua vida de maneira inconsciente, um dia você vai olhar, infelizmente, isso não é uma praga, tá? É uma realidade. Você vai olhar para trás e vai dizer: o que que eu fiz com a minha vida? Quem eu sou? E aí eu tenho outra também que eu gosto muito. Quem eu sou quando não estou agradando o outro? Quando eu estou olhando para mim. Esse é o fato. O fato é que muita gente não sabe quem é enquanto está agradando o outro. Porque não sabe. Não sabe, você por enquanto se você não fez esse processo de individuação, se você não está se olhando, você está fazendo o que todo mundo quer. Seja a televisão, seja a internet, seja a sua família, você só está repetindo. E aí vamos lá, repetindo o quê? Padrões. Padrões. Aí tudo que você faz é olhando para que só olhar para o seu pai e para sua mãe tu já pode contar como é que vai ser o seu casamento, como é que vai ser a sua criação dos seus filhos. É assim. Sim, sim. É só não se individuar, né, Nath? Isso mesmo. E é importante trazer também que o caminho da individuação, ele é para sempre, né? Ele é até o final da nossa vida, a gente está nesse caminho. Não é um caminho que tu encontra, pronto, me individuei, pronto, estou na individuação e deu. Não, tu vai te descobrindo a cada dia, vai descobrindo quem tu é todos os dias, vai quebrando padrões todos os dias, né? E é aquilo que a gente fala sempre em live, né? Preciso fazer a terapia a vida toda? Não, não é isso. Mas você precisa olhar para você todos os dias. Sim. Talvez a ajuda de uma pessoa em alguns pontos vai precisar. Sim. Porque, que nem eu sempre falo, e eu gosto muito de falar sobre Bert Hellinger, que é o pai das constelações, que também era psicanalista, ele com 92 anos, 3 anos antes de falecer, ele estava olhando para e constelando a mãe. Estava olhando para os padrões que ele tinha da mãe. Gente, quem somos nós na fila do pão, achando que, fiz um aninho lá de terapia e tô achando que eu tô arrasando. Não, não é assim. É olhar para esses padrões, é olhar e perguntar: eu tô comprando isso porque eu quero, de novo, aquelas perguntas que eu fiz, né? É a carência ou sou eu? Né? É a minha ferida ou sou eu? É essas perguntas. São simples, mas elas são verdadeiras. É isso que a gente precisa fazer. Sim. Eu gosto de dizer que a terapia, ela ajuda tanto que a gente consegue avançar nesse processo anos do que a gente avançaria sozinho, né? Então, por exemplo, assim, tu vai demorar 10 anos para te avançar sozinho num processo, se tu fizer terapia, talvez tu avance aí, o que que tu diria, uns 3, 5 anos, né? Porque é um empurrão muito grande, a pessoa que está te guiando, ela enxerga coisas que tu não enxerga, e é muito transformador mesmo, muito bom. O que a Vicky colocou aqui, por que ser você mesma é tão difícil? Digo, a sociedade não fortalece esse autoconhecimento. Não. Por quê, né, Vicky? Uma sociedade que se conhece, que impõe limite, uma pessoa, né? E uma sociedade que é bem resolvida, que não tem problemas emocionais, É ela não livre. consome. É livre e não consome. Ela Então, é livre para escolher, ela tem escolha, então ela não consome, não tem por que ela consumir. Então a ideia é justamente que tu fique dentro dessa matrix, que tu não saia disso, porque se tu sair, tu vai, não vai ter
esse vazio para ser preenchido com coisas e com a indústria bilionária. Gente, só para falar que isso não é de agora, tá? Tudo isso, por exemplo, quando Platão, lá muito antes de Cristo, quando ele fez o livro A República, ele já falava sobre isso. Platão falava sobre isso, todas essas esses pensadores, Sócrates falava sobre isso, depois a Bíblia falou sobre isso, depois. Então, assim, na verdade, isso não é novidade. Isso é a realidade do que acontece desde o começo do mundo, desde que existiu ser humano. Aquele livro, acho que é 1800 e alguma coisa, 1878, não me lembro exatamente, que também fala sobre isso. E aí a República de Platão vem falando sobre isso, sobre os governos, sobre a sociedade, quem que está de qual lado e o que que faz. Se vocês querem ler algo talvez até mais denso, mas algo que vai Muito te esclarecedor. realidade da situação, leia a República de Platão. É exatamente isso. Porque ele fala desde o momento onde nasce um ser humano, nasce um governo, nasce o que precisa comandar essa massa. E é assim. E somos o quê? Marionetes o tempo todo. Perfeito. Só não é mais marionete quem realmente faz esse processo de endividação. E nem sempre, tá? Porque nós também somos. As Sim. pessoas individuadas também somos, inclusive com nós mesmos, né? Achando que as nossas verdades às vezes são importantes mais do que a outra pessoa. Então, existe também o trabalho do ego que a gente precisa olhar para e não pensar nisso também de uma maneira, não, é porque eu sei, eu estou acima. Não, não é. Tem Não isso também. É um trabalho de humildade diário, porque a gente não sabe é nada. Então, a gente achar que sabe, achar que só porque a gente trabalha com isso a gente sabe mais, também estamos muito enganadas, né? Porque a gente está todo dia aprendendo. A Vicky disse que vai começar contigo terapia. Acho muito bom, hein, Vicky? Desde o ano passado, ela disse. Ah, É não, isso. ano passado. Isso. Desde o mês passado. É isso aí, Vicky. Tô à disposição. Qualquer coisa é só chamar, que tu sabe que vai ser muito legal, muito importante também. Com certeza. Então, a indústria da insegurança, gente, ela lucra quando ela sente o seu vazio. E aí vem você com essa identidade fragilizada, essa antiga identidade fragilizada, inadequada, muitas vezes atrasada, acha que é feia, acha que é insuficiente, acha que está errada em muitas coisas e desconectada de si. Quando a indústria vê isso, e a indústria vê, os olhos delas estão em todos os lugares, é nas redes sociais, é nos panfletos do mercado, é em todos os lugares. Eu me lembro que eu fiz uma publicação e era muito engraçado porque tu pegava alguns até sabão em pó. Tem dizeres lá que meu Deus, eu pertenço, eu preciso comprar o Omo, por exemplo, porque eu quero fazer parte disso. Então, é entender se você está comprando porque está fazendo parte ou quer realmente ter algo e acha que aquilo é necessário para você. Isso, perfeito. Esse, então, é a nossa live de insegurança, né? Essa indústria que tá tomando posse de muitas coisas suas. Então, o que a gente quer aqui é lembrar você que o seu vazio ele não pode ser massa de manobra para ninguém. Você é uma pessoa que precisa individuar-se e precisa olhar para sua vida, para sua identidade, para sua autoconfiança e essa insegurança acabar morrendo de fome que seja, né, Nath? Isso, a partir do momento que a gente olha para o nosso vazio, para as nossas dores, nossas feridas, nossas questões, a gente para de ser conduzido por esse mundo externo, né, que nos diz a todo momento que a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa ser assim,
ou ser assado, né? A gente consegue Exatamente. realmente escolher com consciência e escolher o nosso caminho mesmo e ganhar essa liberdade, né? Lembrando, né, que o autoconhecimento, ele não te tira desse mundo, né, de tentar pertencer, mas ele te devolve para você, ele devolve você inteiro para o mundo. E esse é o fato. É você não se sentir vazio e fazer com que você compre ou use coisas pela sua carência. É por você mesmo, por você ser inteiro. É para isso que a gente está aqui também. É para Sim, trazer esse tipo de consciência, né, Nath? exatamente, é isso. Então, gente, muito obrigada. Foi ótimo nossa live, porque eu amo esse assunto e eu acredito que tu também, né, Nath, pelo Sim, fato sim. de da gente tratar essa individuação com tanta responsabilidade, que a gente ama muito isso. Da mesma forma que a gente se individua todos os dias, que a gente se olha todos os dias e olha para o nosso vazio, a gente também gostaria que você fizesse isso, por isso que a gente está aqui todas as segundas-feiras. Isso mesmo. Boa Boa noite, gente. noite. Obrigada pela presença. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau.